apresentar para vocês um pouco sobre o nosso banco de voo individual de balão. Nossa missão é desenvolver uma experiência única de voo só de balão, com uma facilidade de transporte muito fácil e também desenvolver um dispositivo que fosse ergonômico e exclusivo no mercado. Aqui um pouco da nossa organização de cronograma, que a gente fez de acordo com as datas. Aqui é o parte principal do nosso projeto, que é o banco, que a gente vai fazer uma concha, onde ele vai ter uma segurança, um banco de 5 pontas, e também vai ter uma exclusividade que vai ter como usar o banco do carro. Mais para frente, meus colegas vão falar mais sobre. Boa noite a todos. Falando um pouco sobre os componentes. A gente decidiu fazer uma estrutura metálica para utilizar como suporte tanto do banco quanto todos os outros componentes que vai ser instalados neles. Como, por exemplo, aqui no assento vai ser instalada uma chapa para segurar o suporte do banco. Esse materialzinho que eu estou mostrando para vocês aqui, está em marrom. Esse suportezinho aqui, ele fica encaixado direto no banco, como o Hugo já falou. A nossa ideia principal que a gente decidiu seguir é utilizar o banco do próprio carro no nosso suporte aqui, porque isso facilitaria a pessoa tanto a locomoção do material todo e não precisaria ter um material mais robusto, entendeu? É só chegou lá no carro, tira o banco do carro, parafusar, encaixa no suporte do balão lá, depois de ir aberto, acabou, suave. Junto dele a gente tem a manopla, a gente decidiu seguir com uma ideia onde a pessoa não iria precisar esticar o braço para cima para ter acesso ao maçarico, e sim esticando o braço para frente apenas, que isso seria um pouco mais fácil, tanto para uma pessoa mais alta, mais baixa, e pensando também na ergonomia. A manopla, ela iria ter o mesmo sistema de muleta, Ela teria um pino na parte de dentro onde você poderia esticar ou diminuir o tamanho dela. Essa é a mesma ideia que eu implementei para o suporte das pernas. Vai ser a mesma coisa, a pessoa vai poder esticar ou diminuir esse tamanho dependendo da sua altura ou do jeito que ficar mais confortável. Esse equipamento aqui eu desenvolvi para que a pessoa consiga fazer o ajuste da distância das manoplas, ou seja, vamos supor que uma pessoa mais baixa não precise, não consiga alcançar lá na frente, ele consiga ajustar para trazer mais para frente. E vamos supor, o negócio vai ficar aqui no peito dela, Então daí ela já diminui para ficar numa distância legal. A manopla daí, ela conseguiria fazer a conversação com o maçarico de acordo com o mesmo sistema que a gente usa na bike, utilizando um cabo de aço, mais ou menos. Aqui é o banco todo completo, como vocês podem ver. Eu desenvolvi essa haste aqui que vai ficar no suporte do banco, na parte de trás. Ele não vai ser uma coisa fixa, ele vai ser parafusado. A ideia é ele ser parafusado para que na hora que a pessoa fecha o equipamento, esse negócio aqui, o suporte do maçarico não fique atrapalhando na hora de guardar. Ok? Eu desenvolvi um suporte do cilindro aqui, só para a gente ter mais uma organização de onde ele ia ficar, porque na minha visão, deixar ele voando aqui não dava para explicar de uma forma melhor. Ok? Esse que eu já falei são os nossos diferenciais, só para você se contextualizar. Tanto a manopla quanto esse dispositivo aqui são os nossos diferenciais. Esse aqui é um exemplo para vocês do que eu estava falando. Esse aqui é o equipamento que já fica acoplado no banco. Então, na hora que a pessoa fosse tirar o banco, já retira esse equipamento junto. Bem nessas partes aqui, nas pontas, vai parafusado no carro. Então, a pessoa vai tirar com a chave, desparafusar, o equipamento todo, pegar e colocar. A gente acabou não colocando aqui, mas esse funcionamento de tirar o banco do próprio carro para adaptar em alguma outra coisa, já existe. Essa forma de adaptação ela é usada para cadeirantes. Eles têm, normalmente é aquele cadeirante que tem uma cadeira motorizada daí. Ele tira do próprio carro e coloca na cadeira. Esse aqui é um exemplo da estrutura toda fechada na hora que ele fosse guardar.
Eu deixei o suporte do cilindro aqui porque na minha visão ele fica fixo ali, né? Porque ficar tirando e colocando também não seria muito viável, mas seria mais ou menos isso aqui. A pessoa iria fechar a perna, né? Ia conseguir trazer todo o conjunto para frente e daí ele conseguir fechar todo o equipamento assim. Boa noite, pessoal. Falando então um pouco dos materiais usados, a parte de estrutura metálica a gente optou por seguir pelo alumínio 7075. É um alumínio também chamado de alumínio aeronáutico, bastante usado em aeronaves devido à sua resistência e leveza. O assento, então, dá para usar o do banco do carro, ou então comprar por fora aí, um banco com colcha profissional e que foi passado também e foi validado. Então, o tecido náutico, também que é um tecido de alta resistência, e a parte interna do banco, se for comprar um banco de fora, seria de vidro, de fibra de vidro ou de fibra de carbono também. Os apoios lá, então, e as rodinhas dele seria de nylon industrial ou de policarbonato reforçado. Então, o orçamento fechou no total aí de R$ 3.560, juntando com a mão de obra de ferramenta, com solda, corte a laser, tudo. Então, ficou nos R$ 3.560. A estrutura, somente a estrutura ali, se for só ela, vai ser 2.500 e o pacote 2, com todos